Santelândia! 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 Meu nome é Jeffrey Lazoga, tenho 33 anos, estou envolvido com futebol americano há mais de 12 anos. Bom, eu conheci o futebol americano quando eu fui morar na Alemanha. Eu fui terminar o meu ensino médio na Alemanha e, como bom brasileiro, assim que eu cheguei lá, me chamaram para jogar o soccer, o futebol que a gente conhece bem. Só que a temporada do soccer lá, ele acontece no inverno. E aí, eu acho que era meu terceiro jogo, peguei uma nevasca que todos os meus músculos do corpo acabaram entrando em cãibra. E aí eu falei, não tem condições de jogar qualquer esporte ao ar livre. E aí eu comentei isso na escola. E aí um dos meus amigos falou assim, cara, você tem que jogar futebol americano. E eu tinha os mesmos preconceitos que muitos aqui têm, de que era um esporte de muito contato físico, e na época eu acho que eu devia ter uns 65 quilos, era bem magrinho, tinha acabado de completar 18 anos, e aí ele me convidou para uma seletiva. E aí na seletiva eu me destaquei e foi assim que eu comecei com o futebol americano, na Alemanha, num time chamado Wuppertal Greyhounds. Meu nome é Danilo Freitas Miranda Lima, tenho 34 anos, trabalho em banco, sou bancário. Conheci o futebol americano em 2007, a convite de Jeffrey, que foi um amigo de infância nosso. E de lá pra cá eu tenho curtido essa vida diferente aí. Bom, a ideia surgiu, de fato, depois de retornar da Alemanha. E aí, por acaso, eu vi uma reportagem, se eu não me engano, do Rio de Janeiro Mamutes, que eu acho que é um dos primeiros times de futebol americano de praia. E aí passou isso na TV e aí me veio a ideia. Só que aí começou uma etapa de pesquisa. Aí comecei a pesquisar, na época ainda era Orkut, então ia pesquisando nas comunidades se existiam outros times. E aí eu abri uma comunidade no Orkut, e aí foram 3 meses fazendo um mini cadastro, se tinha interesse, para angariar pessoas interessadas. A gente começou a mobilização na internet, ele me convidou, e aí em abril de 2007 a gente fez o primeiro treino do Santana Red Bulls. A gente pegava uma van, ia lá para a Fazenda do Menor, no domingo de manhã, e treinava. A gente tinha basicamente eu ajudando na parte administrativa, Jeffrey com a parte de treino, a gente tinha Rodrigo, que era profissional de educação física, com a gente também, tinha Clebão, tinha o pai de Jeffrey que ajudava, então reunia todo mundo, levava água, dava carona, a gente fretou uma van para poder ir. Meu pai, ele me acompanhava nos jogos na Alemanha e virou um fã do esporte, então ele virou entusiasta quando viu, numa cidade como Feira de Santana, eu começar do zero um time. Então, água era meu pai que doava, cones, alguns jogadores traziam alguns que porventura eles tinham em casa, mas era extremamente amador e assim, a infraestrutura era quase zero. Então a gente não tinha uma separação, tem um coach de DB, tem um coach de QB, a gente não tinha um coordenador para cada posição. Então o Jeffrey passava os treinos gerais para todo mundo e a gente tinha o Rodrigo lá dando suporte à educação física para a gente. Eu acho que a maior dificuldade, de fato, era a falta de equipamentos. Como existiam poucos, quase nenhum time full pad no cenário brasileiro, era muito difícil você conseguir equipamentos. Ou você tinha algum contato fora que pudesse mandar, ou você mesmo viajaria para os Estados Unidos, por exemplo, para conseguir os equipamentos. Queira ou não queira, a gente tinha um campo para treinar, a gente tinha gente para treinar, ainda não era numeroso, a gente tinha treino 22 pessoas, eu acredito, mas como a gente não tinha os equipamentos necessários, a gente não conseguia dar o segundo passo, né? Dar o passo para virar full pad, para começar a ser competitivo, porque na época o Nordeste, a maioria dos times que existiam na época jogavam na praia. Para nossa sorte, na época, a gente conseguiu um apoio da Fanfis,
que é a fazenda do Menor, que na época tinha uma estrutura bacana. E a gente, os diretores de lá, eles deram um campo de gramado fixo pra gente. Então, teve até uma época que a gente chegou até a pintar o campo nos moldes de um time profissional. Na época que a gente começou o projeto, nós fomos o primeiro time a se organizar na Bahia. Então, assim, não tinha ninguém ainda, um time de futebol americano na Bahia não tinha, só tinha a gente. É tanto que a gente viajou para Natal, para a primeira reunião da Associação Nordestina de Futebol Americano. Nós fomos os únicos representantes da Bahia. Nós éramos o time mais ao sul do Nordeste, era o Santana Red Bulls. Então, assim, na época, a gente chegou a fazer treino com Bahia Cannibals, que era um time de Camaçari, que estava se formando, e com o Salvador Spartans na época, que mais à frente acabou virando o All Saints, que depois virou Vitória, que fundiu com o Kings e que os remanescentes hoje estão na Cavalaria 2 de Julho. As atividades eu acho que interromperam 2 anos depois, então 2007 e 2009, por volta de 2009. Eu acho que o time parou naquela época porque, infelizmente, eu era o único detentor do conhecimento. E eu acho que do conhecimento de fato, de treino, de técnica. A gente não tinha conhecimento na época, pouca gente tinha TV por assinatura, então passava na ESPN os jogos, passava também na Manchete e tudo mais, mas o principal canal que a gente tinha como referência era a ESPN, então a gente não tinha YouTube para poder estar olhando, o acesso à internet não era amplo para todo mundo da equipe. Então acho que talvez um dos meus maiores erros foi não ter 1 ou 2, 3 pessoas ao meu lado para absorver o conhecimento e continuar e repassar. Naquela época a gente tinha todo mundo estava num período da vida que estava ainda construindo as coisas, então assim, muita gente fazendo vestibular, faculdade, teve gente que foi estudar fora, teve gente que passou no vestibular fora da Bahia, Jeffrey foi morar fora de Feira, então teve uma série de questões que levou assim, Jeffrey se afastar, né? Eu me afastar também. E aí o time, como tinha essa estrutura muito Jeffrey dependente, por assim dizer, ainda tentou continuar, mudou de nome, virou Santana Truckers na época. Aí o Tássio tentou continuar o projeto. Depois o Tássio também teve que ir a Salvador. E aí o time ficou sem suporte, porque quando as pessoas que estavam à frente tiveram outros compromissos que não tinha como fazer, né? Era futuro, era faculdade, era trabalho, aí o time acabou parando as atividades. Meu nome é Franklin, eu tenho 23 anos, minha profissão atualmente é estudante na área de engenharia de computação e eu estou envolvido com futebol americano pelo Santana Red Bulls há 3 anos. Eu cheguei ao Santana Red Bulls em julho de 2016, pelo convite do colega de time, Wesley, que joga até hoje com a gente. Ele veio até mim e falou que tinha um projeto se iniciando no futebol americano aqui em Feira de Santana. Como eu ainda não conhecia tão bem o futebol americano, eu entendia que era só aquela pancadaria e isso aí me fez ter vontade de vir conhecer o projeto e estou aqui até hoje. O futebol americano estava crescendo bastante, o time de Salvador já estava se solidificando, e Clebão já tinha se aposentado, Fabrício já tinha se aposentado, então assim, a gente tinha um tempo para poder tomar conta do futebol americano sem estar em campo, e é necessário que a gente tenha pessoas fora de campo para cuidar do futebol americano, porque o jogador, ele ser jogador, ser presidente, ser coordenador, ser head coach, é inviável. Então, Clebão experimentou o futebol americano e eu tive a oportunidade de experimentar o futebol americano, e Jeffrey falou, poxa, vamos retomar o projeto, e ele também estava com um projeto de desenvolvimento de jovens lá em Salvador. E aí a gente convidou o pessoal que já tinha feito parte do Santana Red Bulls para fazer um treino de flag, uma coisa bem leve, para que a gente pudesse retomar, né, o projeto. Com o projeto Bola Oval começou a surgir várias propostas de times novos que queriam algum tipo de suporte e ajuda para dar os primeiros passos. E aí foi assim que eu consegui dar um pontapé com um time de Alagoinhas, ajudei também um time de Petrolina, e aí eu falei, caramba, é o momento de voltar com o Santana Red Bulls, mas eu não sabia como.
foi quando eu tive a ideia de fazer um encontro dos ex-amigos daquela época, que fizeram parte. E a gente fez um baba, a gente fez um rachão aqui em Feira de Santana e brincamos, foi bem divertido, foi um momento muito bacana para reunir todos os ex-amigos, reencontrar amigos. E no final eu reuni todo mundo e falei, gente, aqui tem muitas pessoas que são fãs do futebol americano e eu queria muito ver o Santana Red Bulls voltar. Foi um encontro bacana, muita gente que a gente não via há muito tempo, teve gente que veio à feira para poder participar do encontro. E aí, como a gente estava num outro momento da vida também, foi propício e a gente deu start novamente na internet também, avisando que a gente estava voltando e tudo. Com a ajuda de Clebão, de Danilo, Fábio Pires, a gente conseguiu estruturar uma diretoria, porque dessa vez a gente já tinha um know-how de como fazer um time com infraestrutura administrativa interessante. Então a gente conseguiu construir e estabelecer um corpo diretivo. Depois a gente passou para a parte de comissão técnica até começar a angariar aqueles atletas que estariam interessados. A gente queria que desse certo, né? Que aquele sonho que a gente teve de, pô, vamos fazer um time, vamos montar um time, vamos botar o projeto para frente, que ele realmente acontecesse. E eu só não esperava que a gente crescesse tão rápido como a gente cresceu nesses 2 anos, né? Então, assim, foi muito bacana o modo como aconteceu, a adesão das pessoas, o apoio que a gente teve na cidade, o apoio que a gente teve de familiares. Hoje a gente treinava em 2007, eram 18 pessoas, 20 pessoas, 22 pessoas. Hoje a gente treina 40 pessoas, a gente tem 60 pessoas envolvidas no time. A minha função no time atualmente é de middle linebacker. No extracampo eu sou parte da diretoria, onde eu ajudo também na comissão técnica, no treinamento de linebackers e no treinamento de defesa em geral. Eu acho que a maior dificuldade do time é sempre você ter estrutura, né? Estrutura de treino, tanto de campo quanto fora de campo, porque o atleta precisa ter uma academia, o atleta precisa ter um acompanhamento de fisioterapia, de nutrição. Bom, a maior dificuldade que eu encontrei aqui no Santana Red Bulls é principalmente na questão de infraestrutura. Além também de dificuldades pessoais, que no caso está se vencendo a todo tempo, se superando, melhorando a todo tempo, até porque as partidas são muito longas, você tem que estar com um condicionamento físico muito bom. Quanto mais estrutura o time consegue fornecer, melhor aquele atleta se desenvolve. E como eu falei antes, eu acho que o Santana Red Bulls hoje é mais do que só futebol americano, é mais que só um time. Então a gente tenta oportunizar o atleta, toda uma estrutura para que ele possa se desenvolver tanto fisicamente quanto psicologicamente, emocionalmente. Você está lidando com um esporte amador, onde nenhum jogador é pago, ninguém recebe salário. Para conseguir jogar, ele já precisa investir grana para poder comprar equipamento. Eu acho que a principal mudança, vou dizer assim, foi até a globalização, né? Porque na época, para se adquirir equipamento, a gente só conseguiria comprar equipamento importado, né? A gente teve a lenda dos equipamentos importados do México e, assim, o fato de hoje ter rede social, de ter outras pessoas que já jogaram, que vendem seu equipamento, a gente pôde, né? Hoje tem empresas no Brasil que fabricam parte do equipamento. Então, com isso, a gente quem tinha condição importou e quem não tinha conseguiu comprar mais barato equipamento de segunda mão nas redes sociais. Então, assim, facilitou bastante, né? Facilitou o acesso, mas o recurso ainda é caro, né? Ainda é o atleta que tem que desembolsar esse valor e até nisso a coletividade ajuda. A gente fez uma rifa, que a rifa praticamente mudou o patamar do time. A gente tinha metade do time equipado. Depois que a gente fez essa rifa, a gente comprou 12 capacetes de uma vez, que era o mais caro de se conseguir. E aí a gente completou o mínimo para poder fazer uma partida. E em 2017 a gente conseguiu fazer uma partida em dezembro com o Cavalaria 2 de Julho, que foi o pontapé da gente, né? Nossa, foi uma emoção indescritível. 17 de dezembro. Foi incrível. Eu cheguei um pouco atrasado, que eu lembro, que eu vim de Salvador.
Mas conforme eu escutava a torcida gritando e depois vendo todos os jogadores ali equipados, a sideline, o campo pintado, foi surreal. Foi um negócio que eu queria ter visto lá atrás, em 2007, 2008, e não consegui ver. Velho. Entrar em campo pela primeira vez com o SRB foi uma sensação insana. Insana. A gente veio desde 2016 até o final de 2017 batalhando para captar pessoas, e eu estava sempre muito próximo disso. Captar pessoas, passaram 200 pessoas ou mais pelo time que iam um treino e saía, e a gente ia aos treinos e parava e falava, não tem ninguém para treinar. Como é que a gente vai fazer isso aqui? E no momento que a gente parou para ver o SRB uniformizado, com equipamento, entrando em campo contra um time que é o Cavalaria 2 de Julho, que joga na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, foi um momento para mim que eu digo que foi um dos mais felizes da minha vida. Chorei, né? Chorei, né? Fazer o quê? É muito emocionante, a gente não tem apoio de ninguém, às vezes a gente não tem apoio de ninguém literalmente, a gente se ajuda, né? A gente tem a força do companheiro ali do time às vezes, que a gente abdica de estar tempo com a família, para estar organizando coisa para treino, para estar correndo atrás de patrocínio, para estar se qualificando. Então a gente abre mão de muita coisa. E a gente também ouve palavras negativas de que não dá certo, que esse esporte não vale a pena, até de pessoas de fora do time que vê às vezes o projeto e não acredita. E eu li isso uma vez numa nota de um jornalista e me entristeceu bastante. E eu sempre deixei isso na mente, de que um dia eu achava que isso ia dar certo. Hoje a gente tem um time de futebol americano competitivo em Feira de Santana, a gente tem um time de futebol americano competitivo em Salvador, a gente tem um projeto em Alagoinhas se desenvolvendo, a gente tem um projeto em Entre Rios se desenvolvendo, a gente tem um atleta que jogou futebol americano no Brasil e hoje joga profissionalmente na NFL. Então assim, tudo isso em 10 anos, né? Então assim, foi rápido, por mais que a gente pense, 10 anos, mas foi muito rápido para um esporte que é amador, para um esporte que cada um rala ali sozinho, num país que não apoia o esporte. Então no dia que eu vi aquela galera equipada com o uniforme de Santana Red Bulls, de equipamento, para mim não importava o placar, né? O objetivo naquele ano é que a gente nascesse para o esporte, nascesse para o cenário nacional. E hoje, graças a Deus, a gente é reconhecido pelo trabalho que a gente faz. Meu momento mais memorável no time foi a final que a gente teve da Copa Nordeste em agosto de 2018. Rapaz, a gente viveu muita coisa nesse período, mas eu acho que a final no Joia foi em 2018, dia 26 de agosto de 2018, foi assim, inacreditável. Nossa, ali foi realmente incrível. A final no Joia da Princesa, com 1.200 pessoas. No momento que a gente estava ali no vestiário, já se preparando mentalmente para o jogo, que dava para escutar o pessoal conversando na arquibancada, que teve uma apresentação de fanfarra, toda uma estrutura preparada para o jogo. No momento que a gente sai do túnel lá do vestiário e olha para a arquibancada e vê aproximadamente 2.000 pessoas gritando, torcendo pelo time, isso aí é impagável. Faz todo o esforço que a gente tem de passar a tarde inteira do domingo longe da família, se acabando no sol, se lascando na terra, treinar muito na academia. Tudo isso aí são ossos do ofício, que naquele momento que a gente teve o reconhecimento da cidade, teve aquele momento de estar entrando no maior estádio de Feira de Santana, tudo isso aí se tornou besteira e chega...
E no momento que a gente olha para todo mundo torcendo pra gente, olha para os nossos irmãos de guerra aqui e vê que o esporte está sendo recompensado, é impagável. É aquilo que eu disse antes, um time que tem uma diretoria, que tem uma comissão técnica e que consegue se organizar para estabelecer metas e conseguir, por exemplo, colocar 1.200 pessoas numa final, em um esporte que é desconhecido, num esporte amador, e produzir um espetáculo daquele realmente foi incrível. Como eu falei, a gente não tinha estrutura de treino, a gente era um time novo, né, ainda batalhando, a gente conseguiu a vaga para a final, a gente conseguiu, né, o apoio da prefeitura, que abriu a porta para a gente fazer um jogo lá, e assim, a gente não imaginava que a gente fosse ter um jogo no maior palco esportivo da cidade tão cedo. A gente imaginava que a coisa ia acontecer um dia, mas foi excelente. A gente está lá em campo, 1.200 pessoas apoiando a gente, transmissão na internet, fanfarra, cheerleader, canto ao hino de Feira de Santana na capela com a cantora amiga nossa. Então assim, foi um evento maravilhoso, as famílias que foram, assim, a gente teve um feedback muito positivo, eu vi todo mundo feliz. Aquele dia foi um dia que estava todo mundo feliz, todo mundo radiante, as famílias estavam felizes lá. E isso para mim é importante, ver a felicidade das pessoas, ver que a coisa tem rendido frutos, né, além do esporte. Assim, o sentimento que eu tive foi de... Como eu fico muito na parte administrativa do time, né? Foi de dever cumprido, né? A gente queria ter feito um evento bacana. E administrativamente falando, o evento foi muito bom, né? Então a gente ficou bastante feliz com o resultado que a gente teve, o feedback nas ruas. Gente que, poxa, eu estava no Joia, eu vi você jogar. Os jogadores que falaram que foram reconhecidos na rua e o pessoal viu. Então assim, foi muito feliz. Lógico que o resultado não veio, o título não veio. No momento que a gente chegou na final da Copa Nordeste, que a gente jogou, que a gente entrou em campo, que conseguimos dar o nosso máximo, porém a vitória não veio, infelizmente, mas conseguimos dar o nosso máximo e sair de campo com a sensação de que damos o nosso melhor, demos o nosso melhor, mas que não conseguimos alcançar a vitória. E isso aí foi muito gratificante, porém foi de uma sensação de tristeza imensa. E acima do resultado está o trabalho. Então o trabalho foi feito, foi entregue, as pessoas ficaram satisfeitas com o que viram. E é trabalhar para o próximo jogo. O que é o Santana Red Bulls para você? O Santana Red Bulls para mim, o futebol americano não é só um esporte. O futebol americano para mim hoje em dia é um estilo de vida. É o que mantém muito minha cabeça num lugar, em vários momentos, que seja de felicidade, seja de tristeza. É o que mantém o meu foco, é o que me dá muito mais disciplina para viver minha vida, seja em campo e fora de campo. E o Santana Red Bulls para mim é minha família. Rapaz, o que é o Santana Red Bulls para mim? Eu acho que o Santana Red Bulls vou parafrasear um coach que muita gente admira, que é o coach Brian, no documentário sobre a viagem da seleção do Mundial 2015, ele falou que o futebol americano é sacrifício. E o Santana Red Bulls também é sacrifício. Porque eu sei que todo mundo ali dá o seu melhor, todo mundo ali abre mão de muita coisa. E o Santana Red Bulls também é sacrifício, é serviço, é servir ao outro, porque
ninguém ganha nada para estar ali, a gente tem custo para estar ali, a gente está ali, a gente dá o melhor da gente. E eu fico muito feliz de poder servir, como eu sei que quando eu jogava tinha outras pessoas que abriram mão dos seus momentos para poder estar oportunizando que eu estivesse em campo, estar me treinando. Então é minha retribuição a toda essa galera que investiu seu tempo no futebol americano, que investiu seu tempo em mim, e eu quero que outras pessoas tenham essa oportunidade e que se desenvolvam também. Então para mim é sacrifício, é serviço, e eu fico feliz de poder contribuir com a vida desse povo. Aonde o Santana Red Bulls pode chegar? O céu é o limite, sinceramente. E as únicas pessoas que podem impedir isso são os próprios jogadores, diretoria, comissão técnica. Enquanto cada estrutura dessa, porque a maior prova que eu tenho em que uma pessoa sonhando não consegue levar um time ao sucesso, que foi o meu caso lá no início, precisa ser um sonho sonhado em conjunto. Então, hoje eu vejo que o Santana Red Bulls pode chegar a qualquer lugar. Rapaz, eu espero conquistar mais pessoas, né? Que o time realmente cresça em número, cresça em modalidades também. A gente quer que o futebol americano se desenvolva. A gente quer fazer um trabalho com jovens, a gente quer fazer um trabalho educacional também com o Santana Red Bulls. A gente tem muitas ideias boas para que o Santana Red Bulls ele ultrapasse as barreiras do campo. Então, assim, queremos ter um sucesso esportivo? Queremos ter um sucesso extracampo maior ainda. Queremos impactar a vida de pessoas. E o futebol americano vai ser esse motor que vai levar a gente à frente a ganhar títulos, a dar exemplo, a tornar pais melhores, irmãos melhores, filhos melhores, né? Então, assim, a gente quer passar valores e quer vencer em campo, mas acima de tudo, fazer as pessoas melhores e servir as pessoas também, né? E aí? É nós depois de nós, é nós de novo! E aí? É nós depois de nós, é nós de novo! E aí? É nós depois de nós, é nós de novo! E aí? É nós depois de nós, é nós de novo! E aí? É nós de novo! E aí? É nós! O relógio de São Pedro vai dizer a hora que a gente vai descer! Todo mundo no embalo do canário, no balanço eu quero ver. Vai descer é Carlos Gomes pra poder curtir o príncipe do gueto. Chama a galera a preparar seu bonde pra descer daquele jeito, com responsa e segurança, que vem milhares de crianças, elas gostam de mim. Todo ano é assim, e vai ser tudo nosso de novo. E aí, é nós, depois de nós, é nós de novo. E aí?